Isto é ignorância e isto é arrogância. Qual é a diferença? A ignorância é a falta de conhecimento ou informação sobre algo. A arrogância é a atitude de quem se considera superior aos outros. Isto é ciúmes e isto é inveja. Qual é a diferença? Os ciúmes surgem do medo de perder alguém ou algo importante. A inveja é o desejo de ter o que outra pessoa possui. Isto é emoção e isto é sentimento. Qual é a diferença? A emoção é uma reação imediata a uma situação ou acontecimento. O sentimento é mais duradouro e resulta da interpretação das emoções. Isto é felicidade e isto é alegria. Qual é a diferença? A felicidade é um estado de bem-estar mais duradouro. A alegria é uma emoção intensa e passageira de satisfação. Isto é medo e isto é ansiedade. Qual é a diferença? O medo é uma reação a um perigo real e imediato. A ansiedade é uma preocupação com possíveis problemas futuros. Isto é um plot twist e isto é um jump scare. Qual é a diferença? O plot twist é uma reviravolta inesperada que muda a forma como vemos a história. O jump scare é um susto repentino, criado para assustar o público por alguns instantes. Isto é um herói e isto é um anti-herói. Qual é a diferença? O herói é corajoso, altruísta e procura fazer o que é certo. O anti-herói é o protagonista que tem falhas e nem sempre age de forma moral. Isto é uma personagem secundária e isto é uma personagem de apoio. Qual é a diferença? A personagem secundária tem importância na história e algum desenvolvimento próprio. A personagem de apoio ajuda a trama ou os protagonistas, com menos destaque. Isto é um par romântico e isto é uma femme fatale. Qual é a diferença? O par romântico é a personagem que desenvolve uma relação amorosa importante. A femme fatale usa o seu charme, sedução e mistério para manipular. Isto é um escolhido e isto é um underdog. Qual é a diferença? O escolhido está destinado por profecia, destino ou poder especial. O underdog é subestimado e alcança o sucesso através do esforço. Isto é orgulho e isto é vaidade. Qual é a diferença? Orgulho é satisfação por conquistas reais. Vaidade é preocupação excessiva com aparência. Isto é amor e isto é apego. Qual é a diferença? Amor é ligação profunda e saudável. Apego é dependência emocional. Isto é gratidão e isto é reclamação. Qual é a diferença? Gratidão é reconhecer o que se recebe. Reclamação é focar no que falta. Isto é ciúme e isto é confiança. Qual é a diferença? Ciúme é medo de perder alguém. Confiança é segurança na relação. Isto é alegria e isto é euforia. Qual é a diferença? Alegria é bem-estar equilibrado. Euforia é felicidade intensa e momentânea. Isto é introvertido e isto é antissocial. Qual é a diferença? O introvertido prefere ambientes calmos e ganha energia ao passar tempo sozinho. O antissocial evita ou rejeita normas sociais e pode ter dificuldade em conviver com os outros. Isto é um psicopata e isto é um sociopata. Qual é a diferença? O psicopata tende a ser frio, calculista e a esconder melhor os seus comportamentos. O sociopata é mais impulsivo, emocional e tem maior dificuldade em seguir regras. Isto é manipulação e isto é persuasão. Qual é a diferença? A manipulação influencia alguém através de engano ou controle oculto. A persuasão procura convencer alguém de forma aberta e honesta. Isto é um narcisista e isto é um egoísta. Qual é a diferença? O narcisista sente uma necessidade constante de admiração e acredita ser superior aos outros. O egoísta coloca os seus interesses acima dos outros, sem necessariamente procurar admiração. Isto é medo e isto é respeito. Qual é a diferença? O medo surge quando alguém obedece para evitar consequências negativas. O respeito surge pela admiração, consideração ou reconhecimento de alguém. Isto é stress e isto é ansiedade. Qual é a diferença? O stress é uma reação a desafios ou pressões presentes. A ansiedade é uma preocupação excessiva com situações futuras. Isto é tristeza e isto é depressão. Qual é a diferença? A tristeza é uma emoção normal e geralmente passageira. A depressão é uma condição mais profunda e duradoura que afeta o bem-estar diário. Isto é medo e isto é fobia. Qual é a diferença? O medo é uma reação natural a um perigo real. A fobia é um medo intenso e desproporcional de algo específico. Isto é solidão e isto é isolamento. Qual é a diferença? A solidão é o sentimento de estar sozinho ou desconectado. O isolamento é o afastamento físico ou social dos outros. Isto é amizade e isto é conveniência. Qual é a diferença? A amizade baseia-se em confiança, carinho e apoio mútuo. A conveniência existe principalmente por interesse ou benefício pessoal. Isto é ouvir e isto é escutar. Qual é a diferença? Ouvir é simplesmente perceber sons e palavras. Escutar é prestar atenção e procurar compreender a mensagem. Isto é falar e isto é comunicar. Qual é a diferença? Falar é transmitir palavras ou sons. Comunicar é transmitir
transmitir uma mensagem de forma clara e compreendida. Isto é opinião, e isto é facto. Qual é a diferença? A opinião é uma ideia ou ponto de vista pessoal. O facto é uma informação que pode ser comprovada. Isto é explicação, e isto é justificação. Qual é a diferença? A explicação esclarece por que algo aconteceu. A justificação procura defender ou desculpar uma ação. Isto é debate, e isto é discussão. Qual é a diferença? O debate é uma troca organizada de argumentos e ideias. A discussão é um confronto de opiniões que pode tornar-se emocional. Isto é uma lenda, e isto é um ícone. Qual é a diferença? Uma lenda é um jogador que marcou profundamente a história de um clube ou do futebol. Um ícone é uma figura muito reconhecida e admirada, mesmo além das suas conquistas em campo. Isto é uma celebração, e isto é uma provocação. Qual é a diferença? A celebração é uma forma de festejar um golo ou uma vitória. A provocação procura provocar adversários, adeptos rivais ou gerar polêmica. Isto é um derby, e isto é uma rivalidade. Qual é a diferença? Um derby é um jogo entre equipas da mesma cidade ou região. Uma rivalidade é uma disputa histórica entre clubes, mesmo que sejam de locais diferentes. Isto é um playmaker, e isto é um regista. Qual é a diferença? O playmaker cria oportunidades de ataque perto da área adversária. O regista organiza o jogo a partir de zonas mais recuadas do meio-campo. Isto é um penalti, e isto é uma cobrança de penalti. Qual é a diferença? Nenhuma. É exatamente a mesma coisa. Me segue para mais. Isto é um híbrido, e isto é um elétrico. Qual é a diferença? O híbrido utiliza um motor a combustão combinado com um motor elétrico. O elétrico funciona apenas com energia elétrica armazenada em baterias. Isto é um carro esportivo, e isto é um supercarro. Qual é a diferença? O carro esportivo é projetado para oferecer desempenho e dirigibilidade acima da média. O supercarro leva a performance ao extremo, com potência, velocidade e tecnologia muito superiores. Isto é um SUV, e isto é um crossover. Qual é a diferença? O SUV é maior, mais robusto e geralmente mais preparado para diferentes tipos de terreno. O crossover combina características de SUV com a dirigibilidade e o conforto de um carro de passeio. Isto é um sedã, e isto é um hatchback. Qual é a diferença? O sedã possui um porta-malas separado da cabine dos passageiros. O hatchback tem uma traseira integrada, com acesso ao porta-malas pela tampa traseira. Isto é um coupé, e isto é um cabrio. Qual é a diferença? O coupé é um carro com perfil mais esportivo e geralmente duas portas. O cabrio é um carro com teto retrátil ou removível, permitindo dirigir ao ar livre. Isto é uma Copa do Mundo e isto é uma Champions League. Qual é a diferença? A Copa do Mundo é disputada por seleções nacionais de diferentes países. A Champions League é disputada por clubes que se classificam através dos seus campeonatos nacionais. Isto é um clube e isto é uma seleção. Qual é a diferença? Um clube é uma equipa profissional que compete durante toda a temporada. Uma seleção representa um país e reúne jogadores da mesma nacionalidade. Isto é um cartão amarelo e isto é um cartão vermelho. Qual é a diferença? O cartão amarelo é uma advertência por uma infração. O cartão vermelho expulsa o jogador da partida imediatamente. Isto é um penalti e isto é um livre. Qual é a diferença? O penalti é marcado por uma falta cometida dentro da área. O livre é marcado por uma falta cometida fora da área ou em situações específicas. Isto é um treinador e isto é um capitão. Qual é a diferença? O treinador define as táticas, estratégias e orienta a equipa fora do campo. O capitão lidera os jogadores dentro de campo e representa a equipa perante o árbitro. Me segue para mais. Isto é uma cerveja e isto é um whisky. Qual é a diferença? A cerveja é uma bebida fermentada, feita principalmente de água, malte e lúpulo. O whisky é uma bebida destilada, geralmente mais forte, produzida a partir de cereais. Isto é uma vodka e isto é um rum. Qual é a diferença? A vodka é uma bebida destilada com sabor mais neutro. O rum é uma bebida destilada feita da cana-de-açúcar, com sabor mais doce e marcante. Isto é um vinho tinto e isto é um vinho branco. Qual é a diferença? O vinho tinto é produzido com a casca das uvas durante a fermentação. O vinho branco é fermentado sem as cascas, resultando numa cor mais clara. Isto é uma tequila e isto é uma cachaça. Qual é a diferença? A tequila é produzida a partir da planta agave, principalmente no México. A cachaça é produzida a partir do caldo fermentado da cana-de-açúcar, principalmente no Brasil. Isto é um champanhe e isto é uma água com gás. Qual é a diferença? O champanhe é um vinho espumante alcoólico, produzido por um método específico. A água com gás é uma bebida não alcoólica com dióxido de carbono dissolvido. Me segue para mais.